Olá pessoal, me chamo Carlos Eduardo Chagas, sou bacharelando em Teologia pela Unicesumar, estou no último ano e cursando a disciplina Liderança e Gestão Ministerial. Hoje o objetivo é trazer uma reflexão sobre a profissão de coach e a sua atuação que bastante se destaca nos últimos anos. Mas nosso foco será unicamente em compreender a definição e avaliar se existe uma compatibilidade com os princípios da fé cristã, conforme orienta o próprio livro da disciplina. O primeiro ponto a ser abordado é a definição dessa expressão, desse termo coach. A palavra coach vem do inglês de uma origem bem interessante, que no século XVI era usado para designar o cocheiro, aquele que conduzia a carruagem e a função dele era levar o passageiro a um destino escolhido por eles. Então, para o passageiro escolher o destino, o papel do cocheiro era levar a pessoa ou as pessoas para esse destino. E essa imagem ajuda a compreender muito bem o coach moderno. Ele não dita o destino, ele ajuda a pessoa a chegar até lá. Ao longo do tempo, essa expressão, esse termo, ganhou novas aplicações, como por exemplo, na academia, era a designação do professor que focava em ajudar os alunos a passarem nos exames. Mais tarde, passou a ser usado no universo esportivo para designar aquele professor, aquele treinador, que hoje chamamos de técnico do time. E mais para os anos 1980, que começou a ser utilizado no ambiente corporativo. Hoje em dia, é também utilizado como um desenvolvimento pessoal. Vamos aos termos. Coach é o profissional que conduz o processo. Coachee é a pessoa que busca ajuda para alcançar os seus objetivos. E coaching é o processo de orientação entre o coach e o coachee. Dois nomes surgem no cenário brasileiro e que tratam muito bem desses termos ou dessa profissão. José Roberto Marques Macedo, ele que é o fundador do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, entende que ele, que é muitas das vezes citado em diversas literaturas sobre esse tema, entende que o coach não oferece a resposta pronta, mas ajuda o coach a encontrar as suas próprias respostas por meio de perguntas poderosas. Seu método busca fortalecer a identidade do indivíduo e a definir metas e estimular ações contínuas de melhoria. Já o Paulo Vieira, fundador da FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integrado Sistêmico, é autor de diversos livros como O Poder da Ação, muitos deles best-seller, é um dos coaches mais conhecidos do Brasil e amplia sua técnica misturando elementos como inteligência emocional e neurociência, com treinamentos que já alcançaram diversos milhares de pessoas em todo o Brasil e no mundo. A atuação do coach, como diz Macedo, não é dar resposta pronta, mas conduzir a pessoa a descobrir, por meio de perguntas poderosas, perguntas reflexivas, o melhor caminho para se descobrir, para se entender. José Roberto Marques, ele usa um método que chama IOPAM, que significa basicamente identidade, objetivo, preparação, ação e melhoria contínua. Esse processo é centrado no coachee e visa
prepará-lo para a transformação das crenças limitantes que levam o indivíduo a bloquear alguns pensamentos, algumas atitudes e a capacidade de crescimento, e também desenvolver toda a autonomia desse indivíduo. Mas importante, e talvez o foco desse foco principal desse vídeo aqui, é o que pode ser inapropriado nesse universo coach e em relação à fé cristã. Quantas vezes as pessoas utilizam a ferramenta, utilizam os métodos do coach para poder conduzir pessoas a uma conduta que nem sempre é a conduta cristã mais adequada. Por se tratar de ferramentas que trazem desenvolvimento, ela facilmente penetra no ambiente da igreja através das mensagens, através daquilo que é falado dentro da comunidade de fé, e muitas das vezes as pessoas nem mesmo percebem que estão sendo manipuladas por esse tipo de ferramentas. Algumas delas a gente pode destacar aqui, que é a falta de modéstia, que muitas das vezes o objetivo do coach é de trazer ali um sucesso pessoal, acaba dando um excesso de foco na autoimagem, que gera ego e vaidade. E isso acaba fugindo do contexto de fé, que é negar-se a si mesmo, né? A abnegação cria-se um choque, um problema, porque o discurso do coach, o ensinamento, aquilo que é o desenvolvimento de alguns coaches especificamente, tá, gente, que buscam esse desenvolvimento a qualquer preço, ele vai trazer para a pessoa a consciência do eu muito forte, e isso pode não sobrar espaço para algo sacrificial ou até mesmo serviço. E aí é onde entra a abnegação, porque Cristo abdicou do seu trono, e o exemplo que ele deixou foi exatamente que a gente pudesse abrir mão, muitas vezes, da nossa própria vida, dos nossos próprios benefícios, uma vez que um irmão, uma vez que uma pessoa precisa ter. E quando o coach foca no indivíduo e dá ênfase ao seu ego, ao seu eu, ele corre o risco de perder esse incentivo. A ênfase exagerada em bens materiais. Isso é um dos grandes pontos no que diz respeito a coach e fé, quando se trata da questão do que é inapropriado, do que é ilícito, ou do que acaba sendo até imoral no discurso do coach no ambiente de fé, na comunidade de fé. Porque quando um profissional ou um pastor está utilizando da ferramenta do culto, através da sua mensagem, para fazer mensagens apelativas de questões materiais, de uma vida bem-sucedida, de uma vida próspera, num ambiente em que nem todo mundo consegue ter uma maturidade, uma compreensão de tudo isso, as pessoas acabam focando num contexto que nem sempre é o objeto, aliás, não é o objeto da nossa fé, uma vez que o próprio Jesus ensinou que nós não deveríamos juntar tesouros na terra. Isso não quer dizer que você não tem que buscar melhorias, buscar ter uma melhor condição de vida, mas quando tem um foco exagerado nesse tipo de contexto, e aí que mora o perigo de uma comunidade de fé que fortalece esse tipo de mensagem e foca nesse tipo de mensagem, levando as pessoas até mesmo ao engano de acreditar que vão conseguir ter uma vida vitoriosa, bem-sucedida e próspera, enquanto que, na verdade, ela não tem uma mudança de mentalidade.
Um outro contexto é a questão da idealização pessoal e familiar, que a mensagem traz, que o coach traz em alguns casos, e que acaba sendo exagerado, porque muitas pessoas acabam focando, idealizando uma família oriunda daquelas fotos montadas, aquelas fotos instagramáveis, aquela que a gente chamava de comercial de margarina, né? Aquela família perfeita, coisa que a gente sabe que não é bem a realidade, né? No dia a dia. E quando a gente se frustra com tudo isso, porque a gente vê uma mensagem sendo passada através de uma imagem e qualquer furo, qualquer erro, qualquer falha pode gerar um desarranjo na nossa vida, uma falta de compreensão. Mas o coach tem seus pontos positivos, especialmente no que diz respeito à fé. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa valorizar isso, que é quando Jesus ensina uma liderança de serviço, e o coach também vem com essa mensagem da liderança servidora, vem para fortalecer práticas de desenvolvimento de liderança consciente e gestão de tempo e organização pessoal. Faz parte da mordomia cristã, e isso é um bom uso dos recursos do coach. Outra questão é a inteligência emocional, que quando as ferramentas levam o indivíduo a ter domínio próprio e empatia, estar em harmonia total com aquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, como por exemplo você ter mansidão, você ter longanimidade, isso leva o indivíduo a se encaixar naquilo que o coach chama de inteligência emocional e a fé chama de mudança, porque que é o fruto do Espírito, senão a ação do Espírito de Deus, do Espírito do homem, trazendo transformação e produzindo esse fruto. É o fruto do arrependimento, da mudança do caráter do indivíduo. Mas também tem a busca do crescimento e do aperfeiçoamento, que a própria Bíblia Sagrada, especialmente ali no livro dos Provérbios, vai dizer e vai nos levar a crer que cada vez mais devemos buscar conhecimento, desenvolvimento. E as virtudes bíblicas que o coach muitas das vezes nos leva a valorizar ou a enfocar é a disciplina, a perseverança, a humildade e a fé. Com isso, a gente consegue chegar longe usando ferramentas do coach totalmente alinhadas com a fé, totalmente embasadas na fé, não perdendo o foco, não perdendo o objetivo. Gente, é importante a gente utilizar não apenas para desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento da nossa fé, para um instrumento na nossa comunidade de fé, para um instrumento no nosso trabalho, como exemplo que Jesus mesmo deixou, para identificar quem são aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Como Jesus mesmo disse, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. E a gente consegue entender, identificar o coach que vem mal intencionado, que vem com objetivos traiçoeiros, talvez, para tentar enganar, para tentar roubar as características de Cristo do indivíduo. E também é importante lembrar que o coach não pode substituir o discipulado. Na verdade, ele nem se parece com o discipulado, né? Porque o discipulado é copiar propriamente o modelo de Cristo, né? Então, o que o discipulado faz? Jesus disse, e vão e façam discípulos ensinando a quê? Ensinando aquilo que eu ensinei para vocês, sendo a cópia daquilo que Cristo ensinou. Paulo diz a seguinte expressão: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Muitas vezes a pessoa foca
no que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, mas esquece de quem que Paulo está sendo cópia. Ele está sendo cópia de Cristo. Então, o foco não tem que ser o que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, e sim em quem ele copia. Então, o teu foco tem que ser Cristo. E aí, a gente vai conseguir viver uma vida de comunhão com base na oração e na palavra de Deus. Esse é um pouco da reflexão que eu quero trazer sobre o coach, e eu gostaria de saber a sua opinião. Fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre a sua experiência de coach, aquilo que você teve, seja positivo, seja negativo, tanto no ambiente da igreja, no ambiente profissional ou pessoal. Quero agradecer você ter ficado comigo até aqui, e deixe seu like, me ajude